Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos terminar a leitura do livro de Êxodo. Capítulo 12, seguindo. Desta maneira o comemoreis, lombo cingido, sandália nos pés e no cajado na mão, comê-los-eis à pressa, a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ficarei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por igual nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e eu celebrarei como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo no primeiro dia trareis o fermento de vossas casas, pois quando que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se terá nele, exceto que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia terei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro dia do mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não ache nenhum fermento nas nossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, porquanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhereis e tomais cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, mostrai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras. Com o sangue que estiver na bacia, nenhum de nós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue da verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos olhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e acordou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram.
10ª praga, morte dos primogênitos. Aconteceu que, meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentará no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na Etiópia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou o Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes tido. Levai também conosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito, ide vós embora e abençoai também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se a lançá-lo fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou sua massa, antes de que levedasse as suas assadeiras, atadas em tochas os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram ao egípcio objeto de prata e objeto de ouro e roupas. E o Senhor fez o que o povo encontrasse favor na parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que podiam, e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram dos filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelha, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se, e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitavam no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, a cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite observava o Senhor, porque nela ele os tirou da terra do Egito, até a noite que o Senhor deve em todos os filhos de Israel comemorar as suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro, o assalariado, não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levantareis fora da casa, nem lhes quebrareis o osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se nenhum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e não se chegará e observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para com o natural e para o forasteiro que peregrinar entre nós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. A consagração dos primogênitos. Diz o Senhor a Moisés: consagrai-me todo primogênito, tudo que abre a madre, a sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu.
Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado, hoje, mês de Abibe. Estais saindo quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, o qual jurou os teus pais te dar, terra que mana leite e mel. Guardarás estes ritos neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos e levedado, não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia contarás a seu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito, porquanto guardarás esta ordenança no determinado tempo e no ano, de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todos primogênitos dos animais que tiver. Os machos serão do Senhor, porém todo primogênito, jumenta, resgatarás com o cordeiro, e não resgatarás, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre seus filhos resgatados, quando teu filho amanhã te perguntar: que é disso? Responder-lhe-á: o Senhor com a mão forte nos feriu na casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo o seu coração para não nos deixar sair, o Senhor matou os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém todo primogênito de meus filhos eu resgato. Isto será como sinal de tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho, e arregimentados subiram aos filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai conosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para o alumiar
a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vós acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e sereis glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão